Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se o teu irmão pecar, corrige-o. Existem religiões que não têm o que a gente poderia chamar de uma dimensão moral, ou seja, indicações mais práticas sobre a maneira de se comportar, de agir. Eu acho que a Umbanda, Candomblé, né, acho que é um pouco assim, não tem muito um código de ética próprio, né? É umas recursos ali, umas coisas, uns ritos que você pode fazer para obter uma vantagem, produzir uma desvantagem, mas não vai acompanhado de uma maneira, um comportamento que corresponde. Não tem essa dimensão. O cristianismo também poderia virar isso. Nesses dias, falando com minha mãe, ela me falava, para algumas pessoas a religião é um pouco um amuleto, né? O próprio cristianismo, ela dizia, bem, eu faço uma promessa, eu vou lá e rezo para não sei que santo, que vai me obter isso, obter aquilo. É um pouco esse comércio. Eu dou umas coisas para Deus ou para esse santo e ele me dá outras coisas. Uma relação assim, tomo lá da cá, né? Que também seria... E a minha mãe dizia, eu entendo que não deveria ser assim, né? Que o cristianismo deveria ser entendido como um caminho de amadurecimento espiritual, de crescimento. E ela está certa, né? Não há dúvida que o Evangelho nos propõe, que Nosso Senhor nos propõe, sim, um caminho de melhora. Não só nos dá uns ritos ou umas verdades nas quais a gente tem que acreditar, também, essas duas coisas. Tem a primeira parte do catecismo, que é a parte dogmática, as verdades da fé. Tem também a parte dos sacramentos, mas também tem uma parte moral, também a parte dos mandamentos. Também como é que tem que ser o nosso comportamento. Jesus dá uma série de indicações concretas nesse sentido, e entre elas está essa daqui. Se teu irmão pecar, corrige-o. Apareceu faz 1 mês e meio atrás um evangelho de domingo, o evangelho da correção fraterna. E é esse que eu queria que seja agora o nosso objeto da nossa reflexão, dessa meditação, essa indicação do Senhor. Como, por que viver isso? Em concreto, vou pegar 3 partes, uma rápida análise dessa indicação, o que Jesus está falando aqui, depois uma parte mais motivacional, da importância, por que a gente tem que encarar isso de uma maneira positiva e querer fazer isso, e depois uma parte mais prática do como então corrigir as pessoas. Então, começando com a análise mais exegética, digamos assim, né, desse breve versículo. Se o teu irmão pecar, corrige-o. E aqui queria pegar 3 pontos. Primeiro, 2 do gatilho e 1 da ação, da causa e a consequência. O irmão pecar, corrige. Então, tem uma condição que é se meu irmão pecar. Quem pecar? Meu irmão. Já, isso aqui é interessante, né? Essa restrição. Jesus não parece estar falando qualquer um, se qualquer pessoa pecar. Não, se teu irmão. O que é o meu irmão? São os filhos dos meus pais? Bem, não só no sentido biológico, né? De todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, o sentido de irmão vai mais além disso. O próprio Cristo diz, quem quer minha mãe, quem quer meu irmão, quem quer minha irmã, aquele que escuta a minha palavra e a põe em prática. Então, quem tem uma identificação de valores, de fé, esse de alguma maneira é o irmão. Mas também é verdade que Jesus nunca tem uma atitude assim restritiva, exclusivista, sempre é uma abertura para o próximo, para o diferente, sempre Jesus está expansivo, esse sentido de fraternidade que nos propõe o Evangelho, né? Mas é interessante observar como a gente deve olhar para as pessoas, estar dispostos a corrigi-lo a partir dessa visão da caridade, de olhar alguém como um irmão meu, como uma irmã, como alguém próximo, como alguém que é da minha família, não como um olhar indiferente. A correção deve surgir desse olhar da caridade. Então, se teu irmão pecar, outro elemento do gatilho é a ação, né? O que ele tem que fazer? Tem que pecar, cometer um erro.
Um erro qualquer? Não. Pecado é um tipo de erro. Um erro de matemática, enfim, não necessariamente é um pecado, né? Poderia ser por preguiça, sei lá, alguma coisa assim, né? Um erro de português, alguma coisa assim. Um erro de esportivo, artístico, errou a nota ali na música. É bom corrigir? Bem, ocasionalmente sim, pode ser bom, né? Olha, não é assim que se escreve tal palavra, ótimo, né? Mas não é isso que está, o interesse de Nosso Senhor não está tanto aí, nesse tipo de erro, mas nesse erro que é o erro mais grave, que é o erro mais sério, que é o pecado, né? Que é o erro moral. O pecado é um erro que de alguma maneira atinge a nossa identidade, atinge o nosso coração, fere a nossa alma. E se a gente deixa que aquilo se instale, aquilo pode nos acabar levando para determinar um destino ruim, né? A pessoa se torna, ela virou uma mentirosa, sei lá, né? A minha filha, a minha amiga, virou uma perdida na vida, virou uma preguiçosa, não sei. Porque foi se identificando com aquela atitude ruim, um pecado, e agora é uma fofoqueira, sei lá, uma invejosa, porque aquilo gera uma identidade, né? O pecado altera quem nós somos. E por isso pode ser uma coisa tão negativa, tão ruim. O que a gente tem que fazer quando a gente vê então um irmão que peca? Corrige-o, fala Jesus, né? Essa é a nossa parte na história. Jesus não diz, é interessante observar, não diz simplesmente esforce-te por compreendê-lo, por desculpá-lo, você tem que aceitar, se ele errar, você tem que aceitar ele como ele é. Não está falando isso, né? Também não está dizendo, alerta todo mundo, olha, erra, avisa todo mundo que o que ele fez, né? Tipo, fala mal, fofoca, não é isso, né? Maledicência, Jesus não fala isso também, né? Vocês vão pecar, fala para tua amiga. Não é o que ele está dizendo, né? E nem mesmo briga, exclui ele dos teus contatos, não quer mais saber, né? Não é mais parte da tua vida, também não. O que fala Nosso Senhor? Se ele pecar, corrige-o. Ou seja, se dirige a ele e diz, olha, isso aqui não foi legal o que você fez, isso aqui não te faz bem, isso aqui não vai ser bom para você. Tenta ajudá-lo a que não siga por esse caminho, mas que corrija a sua rota, que vá para o outro lado, que tenha uma outra atitude, que seja um outro tipo de pessoa, ou que volte a ser, né, quem ele já foi, corrija-o. E é isso que nós devemos fazer, como Jesus fez, né? Jesus não há dúvida que foi um exemplo de misericórdia, de bondade, de aceitar, né, as pessoas com suas limitações, mas, como aceitou aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério, diz, né, ninguém te condenou depois que todos foram embora? Eu também não te condeno. Jesus aceita ela, não quer a morte dela. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é? Vai e seja feliz, minha filha, porque o amor é lindo e tal, né? Se ninguém tem nada a ver com a tua vida, se você quer, né, trair o teu marido, é problema teu. Não fala isso, né? Pelo amor de Deus. Vai e não peques mais. O que você fez não está certo, né? Mas eu não te condeno. A misericórdia é isso, né? Por isso, a correção é parte da misericórdia. É uma das obras de misericórdia espirituais. Corrigir aquele que erra. A igreja enumera nessa lista também isso daí, né? Corrigir a pessoa que erra. É uma obra de misericórdia. E aqui, então, queria entrar nessa parte mais da motivação do porquê que a gente tem que fazer isso. De mostrar como corrigir o outro é um gesto de bondade. E que também queria fazer isso em 3 aspectos, em 3 pontos. É bondade para comigo mesmo, de alguma maneira, uma defesa da minha bondade. Depois, como é lógico, defender a bondade do próprio que eu estou corrigindo, daquela pessoa que eu vou procurar ajudar. E, em terceiro lugar, também a bondade da sociedade, do mundo, das pessoas que convivem conosco. Também tem uma terceira bondade envolvida aí, que eu trato de defender quando eu corrijo aquele que está pecando, aquele que está errando. Começando conosco mesmos. Ontem estava no Rio de Janeiro, estava pregando um retiro lá, voltei, cheguei ontem, e uma pichação lá me chamou a atenção. Não protestar diante do mal é ser seu cúmplice. Alguma coisa assim, não sei se era exatamente as palavras, me perdoe o pichador se estou, né, fazendo errado, né, citando errado. Mas a ideia era essa, né? Se você tem que denunciar, senão você está tornando cúmplice, de alguma maneira aquilo está entrando em você, está te afetando. Você está, de alguma maneira, assinando embaixo, se tornando cúmplice, é isso, né?
E fica muito dramático como Deus coloca isso para o profeta Ezequiel. Quanto a ti, filho do homem, eu te coloquei como sentinela para a casa de Israel. Os profetas tinham essa missão de falar, de corrigir, de dizer coisas duras. Eu te coloquei como um sentinela aqui. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os advertirás da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer, e não lhe falares advertindo a respeito da sua conduta, o ímpio morrerá por própria culpa. Mas eu te pedirei contas do seu sangue. Você vai ter pecado também, né? Se você não disser. Mas se tiveres advertido o ímpio a respeito da sua conduta para que ele mude e ele não mudar, o ímpio morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a tua vida. Salvarás a tua alma, né? Você fez a tua parte. Se você advertiu. Então, uma outra coisa é se ele te ouviu ou não. Aí já é com ele, né? Mas você tem essa obrigação para salvar a tua alma. Aquilo te afeta. Você vê algo em alguém que deveria ser corrigido, que você deveria corrigir, e você não faz isso, aquilo te faz mal. Aquilo te deixa uma marca ruim, tem um efeito nocivo. Que efeito nocivo? Olha, talvez para me justificar diante desse contraste entre o que eu sei que deveria fazer e o que de fato eu fiz, ou deixei de fazer, no caso, né? Talvez eu busque uma justificativa, talvez eu conclua que não ia adiantar mesmo, que aquela pessoa nunca vai mudar mesmo, que não tem jeito, é assim e acabou. Talvez até para me sentir mais justificado nisso, eu comece até a falar mal daquela pessoa. Não, de fato, fulana não dá, porque não se toca, né? Que ela faz isso e faz aquilo, não tem jeito, né? E vai acabar talvez criando uma distância maior ainda da pessoa, e pelo menos uma distância emocional. E estou indo por um caminho muito furado, né? De desamor e não de amor. Diz o segundo epístola aos Tessalonicenses: se alguém não obedecer ao que estou dizendo nessa carta, não considereis como inimigo, mas advertiu como a um irmão. Não considerar como inimigo. Não, errou, então é meu inimigo. Não, vou adverti-lo como irmão meu que é. Se teu irmão pecar, corrijo. Se eu não corrigir, poderia nos fazer mal. Se eu corrijo, pelo contrário, isso pode me fazer um grande bem, salvar a tua alma. Mas é todo um exercício também de lealdade, de fortaleza, de estar disposto a sofrer por amor, me sacrificar pelo amigo, pela pessoa, né? É bonito ver como as pessoas podem crescer muito, humana, espiritualmente, quando se propõem a fazer essa coisa tão simples, mas num tempo tão difícil, né? Vou tentar ajudar as minhas amigas, vou falar com elas, vou me propor ter uma conversa aqui que vai falar de coisas que, olha, isso aqui acho que não está muito bem, sabe? O caminho que você está seguindo, acho que isso não te faz bem. Exige fortaleza isso daí, não é verdade? E por isso a pessoa cresce quando ela se propõe a ajudar as suas amigas dessa maneira, falar as coisas, adverti-las. Aí ela está se tornando, sei, como um pai, uma mãe que estão dispostos a sofrer pelo filho, a pagar o preço de lutar pela alma do seu filho. Se torna como o bom pastor que fala Jesus, que o mercenário vê o lobo e vai embora, né? Não quer. O bom pastor luta pelas suas ovelhas, dá o sangue, fica, enfrenta, porque se importa com as ovelhas. Corrigir alguém é toda uma demonstração de amor, né? De que eu me importo com essa pessoa, eu me importo contigo. Por isso eu estou te falando isso daqui. Aquele que se converte um pecador do seu erro, salvará da morte a sua alma e obterá o perdão. É isso que a gente consegue quando a gente, para nós, né, defendemos isso daí também do outro e dentro de nós mesmos. Agora, depois, corrigir alguém é um gesto de amor porque isso implica apostar nessa pessoa. Essa é já a segunda parte da motivação que a gente tem que ter. Não é à toa que eu conheço vários casos de pessoas que são muito agradecidas àqueles que lhe corrigiram. E às vezes, com concreto lá, falou, olha, isso é coisa que com o namorado é melhor você faça assim, isso aqui acho que não ficou muito bem. E conheço pessoas que meninas tinham uma gratidão imensa, porque aquela minha amiga me falou tal coisa, talvez, aquele momento lá. Que na hora, não sei, não caiu muito bem, mas ela foi leal para me falar e aquilo foi importante para mim. É normal que a gente fique agradecido para essas pessoas que nos disseram as coisas duras de serem ditas. Por quê? Porque tipicamente na hora não é gostoso, né, ser corrigido. Exige realmente alguém que se preocupa comigo. Por que não é gostoso? Por que pode ser tão doloroso? Uma maneira de entender
é que aí entram duas vontades dentro da gente que mais ou menos se conflitam, se enfrentam. Primeiro, a gente tem uma vontade sim de melhorar e de crescer. Todo mundo tem isso daí, né? Eu quero ser melhor. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um desejo de ser aprovado, de ser aceito, de ser amado como nós somos. A gente tem isso aí também. E quando eu sou corrigido, a princípio eu posso interpretar aquela correção a partir dessas duas pontos de vista. Né? E nós temos uma tendência a interpretar as coisas da pior maneira. A gente tem, o cérebro humano, ele valoriza mais as emoções ruins do que as boas. Talvez por motivo assim de sobrevivência. Se você está lá tranquilo lá com a tua família, beleza, tua mãe ali, o filho, mas sei lá, apareceu um lobo, um tigre, na hora tem que ligar todo o sistema de alerta, tem que reagir de forma muito imediata, né? Então a gente está um pouco preparado para reagir com mais força diante do mal do que diante do bem. E isso pode se aplicar nessa situação. Essa pessoa está falando isso porque ela está, de alguma maneira, me avaliando ou porque ela está me ajudando, ou porque ela quer que eu seja melhor. Hoje em dia se fala, né, de uma estudiosa que estabeleceu esses termos interessantes, mindset fixo e mindset de crescimento. A gente pode olhar a partir dessas duas óticas, né? Como é que é o mindset fixo? É que, olha, cada um é o que é. E a vida tem os seus testes e provas que estão para estabelecer, dividir os bons dos maus. Os que são fortes, inteligentes, suficientes, os que têm, né, a matéria que é necessária, e os que não têm, o resto, né? Esse é o mindset fixo. Então, se eu vou mal numa prova, significa que eu pertenço ao resto, não ao grupo dos especiais. Né? Se alguém me corrige, significa que essa pessoa está me classificando dessa maneira, né? Está me rotulando. A gente tende a olhar as coisas de uma maneira fixa. Você está dizendo que... Né? E é interessante, né? É fácil ver quando você corrige alguém é corrigido, como se você cai nesse mindset fixo, a coisa complica muito, né? Supondo um exemplo. Olha, não seria melhor você anotar essas coisas para depois não esquecer? E a outra pessoa poderia reagir dizendo, você está me chamando de irresponsável? Pô, peraí, cara, pega leve, né? Porque já aquilo se torna mais do que um conselho prático, está em jogo a minha identidade, né? O que eu sou, meu caráter, né? Olha, talvez fosse melhor você segurar o bebê dessa maneira, porque assim escorrega menos. Você está insinuando que eu não sei cuidar do meu filho? Que eu não me preocupo com a segurança dele? Né? Aquilo já fica, vou para a corte, vou te processar porque você está me atacando uma coisa muito importante para mim. O que revela essa reação? Esse mindset fixo, né? Você está dizendo sobre o que eu sou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair daí, como é lógico, né? Porque, enfim, isso tipicamente leva para uma conversa inútil, pesada, que não leva a lugar nenhum, né? Você está me chamando disso, está me chamando daquilo. Olha, não, eu só quero te ajudar, não quero te dar uma dica, né? Não estou te chamando de coisa, não quis te chamar de coisa nenhuma, não quis te rotular, né? É muito importante a gente deixar isso claro se a gente vai corrigir alguém. Fica claro, não sei, quando minha mãe e meu pai, a princípio, a gente tem uma confiança plena que eles querem o nosso bem, a princípio, né? Então fica mais fácil, ou pelo menos fica mais difícil em descartar como um juízo severo e cruel. E fica mais fácil entender que não, que é alguém que quer o meu bem, que está me falando aquilo é porque quer que eu seja feliz, quer que eu realize esse desejo de melhorar cada vez, né? Cada vez mais. E é assim que a gente precisa corrigir as pessoas tendo presente isso. Olha, eu aprovo a pessoa, mas não necessariamente aprovo tudo que ela faz. E tanto é assim que eu aprovo, que eu aposto que ela pode ser melhor nisso, naquilo. Se não apostasse, não teria dito isso, né? Tem um patrão que acha que, bem, esse empregado aqui nunca vai ter jeito, então não vai, porque tem que eu corrigir, manda embora e pronto, né? Porque eu vou ficar gastando aqui o meu latim por uma coisa inútil, né? Agora, se não, eu aposto em você, então por isso eu tô te cobrando. Corrijo aqueles que eu amo, diz no Apocalipse o Senhor. A gente tem que corrigir por isso, né? Por amor. E é assim que a gente tem que deixar claro, se a gente tem que corrigir alguém, você propõe a isso, deixar claro que é isso daí. E quando a gente deixa claro isso, ao invés de ser algo assim, deprimente, me apontar esse meu erro, que dramático, que duro, né? Realmente eu não presto para nada. A gente pode cair nisso, né? Mindset fixo, né?
Não, essa pessoa aposta em mim, essa pessoa aposta em mim, ela quer o meu bem, a tal ponto que ela me colocou ali um caminho de melhora, que sempre vai ter alguma coisa que eu possa melhorar, né? Então é estimulante, quando a gente se sente amado, ao invés de ser um balde de água fria, que vou desistir, não brinco mais. Não, eu quero, como um bom aluno, ele quer demonstrar serviço para o professor, como uma filha querida do seu pai, né? Como um namorado, como um apaixonado, me dá alguma coisa aqui. É legal, né? Se você me dá um desafio, se você me pede algo, se você me exige, me propõe, porque eu vou ter uma matéria para demonstrar a minha gratidão, meu carinho, meu amor por ti, meu desejo de te agradar mais. Quando está nesse contexto do amor, aquilo faz sentido, fica claro que é isso, né? Que é apostar na bondade do outro. Defender a bondade do outro e, por último, defender a bondade do mundo. Para a gente completar essa... Por que a gente deve fazer isso? A motivação de corrigir os outros. Corrigir o outro é uma obra... Primeiro, defender a minha bondade, defender a bondade de quem eu corrijo, e também está em jogo uma sociedade maior, né? Que vai se beneficiar daquilo, né? Uma sala de aula, né? Um professor que põe ordem ali, um escritório. Isso é um grande bem. Ainda bem que tem um professor aqui que, por sinal, é um caos, eu não consigo fazer porque está um caos, né? Uma bagunça. Ou a pessoa que tem coragem de corrigir, a pessoa que canta mal na missa, louvada sejam essas pessoas, né? Produzem um grande bem para a sociedade, né? Olha, quem sabe, né? Você poderia, né? Cantar mais baixo, né? Ou fazer um curso de não sei o quê, né? É um grande bem, né? Quem tem a coragem de corrigir. Claro, assim, a pessoa tem que ir na frente, a gente tem que se preocupar com como aquilo vai cair na pessoa, a pessoa tem que ir na frente das instituições. Mas nas instituições, em geral, tem outras pessoas também, que é bom e oportuno me preocupar também com essas outras pessoas. Quando eu corrijo alguém, eu também estou fazendo bem para elas, indiretamente, né? Então é bom que a gente veja também isso, né? Pela minha família aqui, pela minha universidade, por aqui, para a minha paróquia, é oportuno, é importante que eu corrija, eu tenho uma responsabilidade com relação a isso daí. Depende do bem à minha volta, né? Santo Agostinho, na Cidade de Deus, quando está ali sendo invadido o norte do Egito da África, onde ele morava, pelos bárbaros lá, ele atribui assim, olha, por que Deus está permitindo isso? Porque decaiu muito o espírito cristão nosso. E por que decaiu o espírito cristão? Porque a gente não viveu a correção fraterna. Ele atribui a esse o problema, que a gente parou de se corrigir mutuamente. E aí caiu o cristianismo ali, e por isso agora está tudo sendo destruído. Interessante a leitura que ele faz, né? Quando São José Maria chegava numa casa do Opus Dei, uma das coisas que ele sempre perguntava de início era isso: vocês aqui praticam a correção fraterna? Ele tirava um pouco o termômetro espiritual daquela casa se praticava a correção fraterna, se havia amor suficiente para corrigir uns aos outros, ou se ficava cada um na sua e o outro que se exploda, ele já não tem jeito mesmo, eu desisti dos outros. Não desisti, eu luto, e por isso eu corrijo, né? Eu me preocupo com o conjunto. Uma vez perguntaram para o cardeal Ratzinger, quando ele era da congregação do culto, da congregação da defesa da fé, do culto, por que você tem essa fama de o grande inquisidor? Porque ele ganhou na mídia, né? Tudo caiu no colo dele, heresia, né? Anatema sit, enfim, não exatamente. Mas todas as heresias caíam no colo dele lá em Roma. E ele explicou, olha, porque essas coisas deveriam ser resolvidas nas próprias dioceses, né? Os bispos, a princípio, têm que cuidar que um professor de teologia não esteja ensinando uma heresia, não esteja ensinando que Jesus casou com Maria Madalena, ou que sei lá, né? Ou que Jesus não era Deus, ou o que for, né? Isso aí não é... Se ele quer ensinar isso em outra religião, que ensine, mas não como professor católico, né? Porque isso não está batendo com a nossa doutrina. O bispo deveria fazer isso, mas não faz. Por quê? Porque dói, né? Porque, não, vão me achar que eu sou ruim, né? Então, explicava o Papa, então por essa evasão de responsabilidade, o problema escala, sobe, chega até Roma. Mas não teria que ser assim, não precisava ser assim, mas acaba sendo. Porque quem deveria corrigir localmente não faz, por covardia, né? Nós temos essa responsabilidade, faz pensar, né? Será que eu luto aqui pela minha família, por esse ambiente aqui no trabalho, na minha paróquia? Não sei, né? Temos essa responsabilidade também pelo conjunto, de tratar de corrigir-nos mutuamente. Bem, modo, também 3 características então para a gente fechar. Como é que a gente tem que corrigir? Com amor, com humildade, com esperança. Ou com doçura, melhor dito, né? Primeiro com amor. Santo Agostinho diz: devemos, portanto, corrigir por amor, não com o desejo de ferir,
mas com a intenção amorosa de conseguir a correção. Por que você corrige alguém? Porque te dói ter sido ofendido? Deus nos livre disso. Se você faz isso por amor próprio, você não faz nada. Se é o amor que te move, age de forma excelente. A gente, mais que uma coisa de amor, de desejar o bem, a gente quer punir, a gente quer se vingar. Então, agora a pessoa vai ter que ouvir aqui, porque como é que ela fala isso? Como é que ela faz isso, né? Então eu vou... E é claro, aí isso não é uma maneira de ajudar alguém, né? É natural que outra pessoa se sinta aí sim, ferida e um modo de combate, não de mútua ajuda. Então é importante que se eu me proponho corrigir alguém, que eu examine um pouco a minha consciência, que eu busque essa retidão de intenção. Por que eu estou querendo falar para essa pessoa, corrigi-la? Às vezes ajuda a tomar uma certa distância, porque na hora a gente pode estar muito, né, raivoso e estar um pouco com a inteligência obnubilada pela paixão. Talvez levar aquilo à oração, se é uma coisa mais séria. Perguntar para o Senhor, pedir algum conselho para uma outra pessoa, pode também ser para um sacerdote, né? Padre, olha, eu não sei se eu deveria falar com essa professora, ela falou isso, se eu ficar com a minha irmã, como falar, eu não sei se eu vou estar me metendo na vida dela, se eu deveria só respeitar e aceitar, ou se vale a pena eu falar com meu pai, que ele não deveria comungar, sei lá, né? Coisas assim meio difíceis, né? Porque ele está por essa situação. Então, é bom pedir conselho, que aí ajudam a gente a discernir também o nosso espírito, o nosso motivo, a nossa motivação. E às vezes, talvez a pessoa vai ver, ó, isso aqui me parece que é mais um problema teu, que você deveria superar e procurar aceitar a pessoa como ela é, né? Às vezes vai ser isso daí. Então, a motivação, que seja por amor, corrigir com amor, corrigir depois com humildade. Jesus ele fala, por que você quer tirar o cisco no olho do outro e quando tem uma trave no teu olho? Olha primeiro a tua trave, né? Olha primeiro a tua vida. E é importante, se eu vou corrigir alguém, temos que corrigir, Jesus mesmo nos diz, né? Corrige-o. Que eu faça isso sempre tendo presente as minhas limitações, a minha miséria, a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade. Às vezes até ajuda você fazer, falar a partir daí, né? Que se note, que a gente não assuma um tom professoral. Tá tudo errado, sabe? Deixa que eu te explico aqui, né? Deixa que o papai aqui, mais uma vez, eu tenho que acertar tudo, né? Porque eu sou a única pessoa nessa casa. Enfim, claro, né? Que não cai bem uma correção assim, né? Mas se a gente fala a partir de uma posição humilde e até dizendo, quem sabe, olha, quem sou eu, né? Para dizer isso aqui, você sabe muito melhor, né? Mas é que eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar. Então, talvez fosse melhor você, na biblioteca, não usar uma máquina de escrever que faz barulho, sei lá, né? Enfim, está na cara que é a pessoa que está fazendo errado, né? Mas você assume como se fosse tua culpa, né? Olha, para mim me custa um pouquinho, eu tendo a implicar um pouco com essa coisa da música e tudo, acho que eu tenho uma sensibilidade um pouco exagerada nisso. Mas talvez, né, você também poderia, né? Ver se não pode ser, talvez, às vezes você sai um pouquinho, talvez, do tom. Mas eu vou falar aquilo, né, como se fosse uma coisa com suavidade, com essa doçura, e que me colocando, quase que a minha culpa é minha, sabe? É legal se você faz assim. Não tem que mentir, não pode mentir, né, dizendo, olha, a culpa é minha, não. Mas a gente sempre tem algo da nossa parte que poderia ser mais, sei lá, compreensivo, poderia ser menos irritadiço. Então, se apoiar nisso, né? Se apoiar nisso para dizer, olha, eu não sei se eu estou sendo injusto, se, né, talvez alguma coisa exagero, eu tendo a exagerar nisso, mas me parece tal coisa. E você fala, olha, acho que você poderia melhorar nisso, acho que você poderia. Mas eu estou falando ali, fica muito mais fácil escutar algo assim, não é verdade? Quando outra pessoa não está ali frágil diante de mim. Não está, né? Com esse tom de quem quer humilhar. Né? É o que fala Jesus. Se teu irmão pecar, fala com ele a sós para o corrigir. Se te escutar, ganhaste o teu irmão. É interessante, olha, a sós. Não é? Chama ele na frente de todo mundo, ó, pessoal, tá vendo aqui a fulana? Olha só, vou dizer o que ela fez para vocês. Parece boa, bonitinha, santinha, né? Mas nada, olha só. Ela fez o seguinte, olha o que ela aprontou. Não é isso, né? Não é assim, enfim, né? Tá na cara, né? Mas é interessante, se eu posso, não vou tornar a coisa mais difícil, vou suavizar. A sós, né? Que seja menos humilhante, que seja mais fácil de ouvir, tentando justificar. Oh, eu vejo como você valoriza isso, como você é voluntarioso e como você faz as coisas, e eu me admiro essa tua atitude, né? Como você cuida isso, eu quero te imitar nisso.
Mas talvez nesse teu zelo, talvez você exagere um pouco nessa hora. Entende? Você está justificando quase a atitude da pessoa e dizendo que o que você faz é ótimo, só que talvez exagere um pouquinho. Talvez você passe um pouquinho para lá, é uma questão de ajuste, não é uma questão de rotular, você não presta para nada, sai da minha frente, né? É assim, né? Como fica mais fácil? Irmãos, diz a Epístola aos Gálatas, no caso de alguém ser surpreendido numa falta, corrigir-se tal em espírito de mansidão, ou também com doçura, é uma outra tradução, né? E aí, explicitando isso que a gente falava, né? A capacidade da pessoa de melhorar. Olha, você é capaz de fazer muito melhor do que isso, você... Abrir para a esperança, né? A doçura abre para a esperança. Diz Santo Ambrósio, a correção não deve ser tão rígida a ponto de desencorajar, nem tão compreensiva a ponto de facilitar o pecado. Nem uma coisa nem outra, né? Nem um passar a mão na cabeça de, então tá tranquilo, não precisa fazer nada. Não, tem que deixar claro que ali é um erro, que aquilo não está bem. Mas também não tão duro, rígido, que a pessoa, então não adianta, se desencoraje, se desespere, né? Mas abrindo para a esperança, para a possibilidade de crescimento. Disso se trata, né? Maria, quando Jesus está pedido no templo, lhe questiona, por que fizeste isso comigo? Eis que teu pai e eu angustiados te buscávamos. E Jesus dá uma resposta que parece um pouco forte, né? Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu pai? Vocês não sabiam que meu pai não é José, meu pai é Deus. Tem que me ocupar das coisas dele, né? Interessante, meio que corrige Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora guardava aquelas coisas meditando no seu coração. Interessante como ela encaixa aquilo, porque há um amor intenso entre eles, né? Como a gente vê em outras passagens do Evangelho. Basta muito pouco da comunicação ali que eles já se entendem, porque há o carinho, tudo torna fácil, né? Então pensamos na Nossa Senhora também que nos dê esse seu carinho, né? Pelos seus filhos, pelas outras pessoas, que nos permitam também nós sermos instrumentos eficazes da misericórdia de Deus, também vivendo essa obra de misericórdia, de corrigir também as pessoas que precisem à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.